Amados, a paz do Senhor Jesus. Estou negociando ali a altura com os nossos músicos, porque não... Mi maior. João viu milhares e milhares de anjos. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Que voava ao redor do trono. Que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Cante comigo, igreja. Não era um sonho, era realidade. João viu. Para os crentes sendo preparados, não era um sonho, não era um sonho, era realidade. Para os crentes sendo preparados, João viu e não mais pôde suportar todas estas maravilhas preparada para os seus filhos. Entrará todas estas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto vida eterna nos concedeu. Toda a igreja dizendo: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esta é a nossa esperança, oh aleluia, nossa alma se alegra, glória a Deus. Vivemos em prol desta grande esperança que Deus tem prometido a todos aqueles que crê. Graças a Deus. Meus irmãos, nós gostaríamos de aproveitar o tempo. Nosso pastor Cláudio Abreu vai estar ministrando a palavra do Senhor. Nós queremos ouvir nesta noite a palavra de Deus, que Deus já tem colocado no coração do seu servo, e nós acreditamos que o nosso coração já está preparado, a terra já está preparada para receber essa semente aí, de acordo com o que o nosso irmão já leu aqui nesta noite, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos na Tua casa, Pai, na Tua presença,
Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai querido. Já pudemos nos alegrar, Pai amado, sentir a Tua presença, Pai. Já pudemos Te louvar, Te adorar. Agora nesse momento, Pai querido, estaremos ouvindo da Tua palavra, do alto dos céus, que o Senhor tem trazido, vai trazer aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já tem mostrado a leitura para o Teu filho e o Teu servo. Eu peço para que o Senhor esteja revelando a palavra, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Abençoa o Teu filho, o Teu servo, o pastor Cláudio Abreu. Usa ele, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Meus irmãos, Pai do Senhor mais uma vez, por favor, tomem vossos assentos. Aleluia. O tecladista sumiu ali, que eu vi, hein? Eu estou feliz por estar mais uma vez nessa casa. Tem muitos anos que estive aqui. E é muito bom poder voltar a este lugar para servir ao Senhor junto com vocês. Quero louvar a Deus, porque desde que começou esse propósito lá em Paulópolis, eu participei. Pulou uma semana, estou podendo participar novamente. Os irmãos sabem que minha alegria grande é evangelismo e esses trabalhos. Louvar a Deus pela confiabilidade, pastor Vicente e o pastor Oswaldo, um companheiro que a gente sempre se encontra na sede. E tem um carinho grande. Louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros que estão à retaguarda. Eu perguntei para o pastor Fernandes se deixou um pouco de azeite de ontem, que eu fiquei sabendo que ontem foi tremendo. Aleluia. E eu quero louvar a Deus. Amados, nós já cantamos, já falamos. E eu quero fazer a ministração da palavra com vocês, meditar um pouquinho no texto sagrado. Inicialmente, a nossa proposta era bem evangelística, literalmente alcançar vidas nessa região, né? Alcançar vidas para Jesus nesse lugar. E eu espero que Deus desperte cada um dos crentes para fazer missões. Fazer missão não é só os que estão fora, não. Eu sou um missionário urbano, mas todos vocês são missionários urbanos. Deus conta com cada um de nós. E eu estava lendo hoje à tarde alguns versículos, não sobre o que vamos falar agora, mas muito tremendo, quando o Senhor diz: olha, salve os que estão indo para a matança, para a perdição. Nós temos uma nação para salvarmos. Se você não consegue alcançar a nação, você tem uma cidade para salvar. Se você não conseguir alcançar a cidade, você tem um bairro para salvar. Se não consegue alcançar um bairro, você tem a sua rua para salvar. Se não conseguir a rua, eu quero fazer de você, ver você como o maior missionário, no meu ver, que não conseguiu ganhar um além, mas todos da família entrou dentro da arca. Os teus precisam vir. Nós ganhamos muitas almas quando a Assembleia de Deus estava no seu vigor inicial, coisa linda. Mas grande parte dela era na nossa casa. Qual era a nossa preocupação? Nós vamos salvar os nossos. Nós vamos salvar os nossos. Porque, amados, eu fico olhando o conformismo de hoje em dia. Parece que há pessoas que não ligam mais saber que vai passar a eternidade com Cristo e o parente vai passar no inferno. Porque uma vez que eu tenho alguém dentro do meu sangue, parente, cônjuge, que não é crente, e eu deixo de orar por ele, porque, irmãos, oração não é uma coisa tão tranquila. Às vezes você vê o Senhor angustiado quando ele sua gotas de sangue, mas oração é uma coisa de angústia. Você só vai conseguir ver efeito em sua oração quando você começar a clamar e orar com angústia.
Alguém que quer ver? Eu fico imaginando por que o Senhor fala para o profeta, ele tem que deitar em cima do corpo do menino para ressuscitar o menino. O outro foi lá com o bordão, o Geazi não conseguiu ressuscitar. É que ou você sente a realidade ou a posição, como está a pessoa, ou caso contrário você não vai ter compaixão para querer levantar ela daquela posição. Imagina se cada pessoa para quem você vai orar, enfermo, você se visse naquela situação, como seria a sua oração? Oh Deus, se o Senhor quiser, o Senhor levanta essa pessoa. Você tem que deitar boca com boca, corpo com corpo, para ver o milagre acontecer. E algumas orações têm que ser na base da angústia mesmo. Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda. Eu sei que o batismo que Jesus fala em Lucas 11, 49, 50, não é sobre o batismo que você imagina, é sobre a morte dele. Mas ele diz, vim lançar fogo na terra, e o que mais quero se já está aceso? Importa também que seja batizado com um certo batismo, falando da morte, e diz assim, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então tudo o que você quiser na oração, alma, coloque a alma para fazer, e Deus vai dar vitória. Eu não posso aceitar que você vai deixar o teu filho, herança do Senhor, é teu filho, mas é herança dele. Eu não acredito que você vai continuar vendo ir para o inferno e não vai tomá-lo com mão forte e dizer, vão para casa. Aleluia! Igreja não é o que pensa. Eu, quando era novo, pensava que igreja era da bandeirinha branca, da paz. Olha, a minha bandeira é branca, eu sou de paz. Olha, eu sou forte. Não vem não, mas eu sou forte. Aí quando você encontra Cristo chamando Pedro para uma conversa, diz assim, ei, eu sou a pedra, sabe a pedra rejeitada? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu tive que pensar que só tem porta na tua casa porque você tem medo. Se você não tivesse medo, você saía e deixava sem porta, sem portão, sem grade. Quando nós nos posicionamos como igreja, a Bíblia diz que nós vamos andando e o inferno teme ao ponto de fechar as portas. Só que às vezes ele fecha as portas com o nosso filho lá dentro. Tem um filho do prostíbulo, na prostituição, um filho e uma filha, tem alguém na droga, tem o marido na bebida. Aí, biblicamente, você vai derrubar essa porta, porque a Bíblia diz que a porta não vai prevalecer. Vai derrubar, pegar quem está lá e dizer, vamos para casa. Papai te espera em casa. As portas do inferno não prevalecerão, mas posicione-se como igreja. Salve os que estão indo para a matança, se puderes. E não tem desculpa dizendo, eu não sei. A Bíblia continua dizendo, o que sonda coração sabe. Ele sabe. Então, amados, eu quero, antes de começar a pregação, antes de começar a ministração do texto, dizer a você, pelo amor de Deus, desperte-se para salvar almas. Nós vamos precisar apresentar ao Senhor frutos do nosso trabalho. Aleluia. Eu não acredito que é um lugar tão bom que está indo, mas que você não tem coragem de dizer para ninguém mais ir. Quando a destruição ia entrar para acabar com todos os primogênitos, a ordem de Deus para Moisés e os demais é dizendo, olha, pega um cabrito, entra na casa, mas se a família for pequena, chama o vizinho, aleluia. Traz o vizinho para comer o cordeiro com você. Não se come o evangelho sozinho, não. Tem que chamar alguém para poder se livrar da morte, para livrar-se do que está fora. Convide alguém para a casa de Deus, em nome de Jesus. Não passe essa semana sem chamar pelo menos uma pessoa para o culto de domingo na sua congregação. Amém? Aleluia. Nem que seja dentro da tua casa, chame alguém. Bíblia Sagrada, livro de Números, capítulo de número 11. Enquanto vocês estão folheando, eu quero pedir oração em favor da minha família. Minha esposa está
com uma cirurgia muito delicada, agendada para o dia 10, uma cirurgia que vai de 6 a 9 horas, e nós precisamos das vossas orações. Deus ouve oração. Capítulo 11, no livro de Números, eu quero dar um rápido contexto. Eu estava vendo o pastor presbítero que nos antecedeu e falando sobre o pão vivo, né, que desceu dos céus. E eu não vou dizer com alegria, mas infelizmente eu vejo uma plateia, infelizmente entendo a parte também que eu falo, uma plateia quase que total de crentes. E nós desejamos olhar para a igreja e não ter essa visão. Quando nós chegamos na igreja, que não tem pelo menos umas 5, 10 pessoas visitando, que não são crentes ainda, isto é motivo de nós nos entristecermos, para não dizer, entre aspas, nos envergonharmos. Porque nós somos igreja. E só somos igreja quando temos uma missão. E a única e principal missão da igreja é o ID. Eu preciso trazer. Como ouvirão, como crerão, como invocarão se não creram? Como crerão? Eu falei isso, se não me engano, lá no Paulópolis, Romanos 10. Como? É necessário. Então eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, volte a ser o evangelista que você já foi um dia. Tá bem? Seu patrão já sabe que você é crente, né? E os amigos já sabem também, né? Então convide eles para o culto. Vamos lá. Então agora podemos conversar a nossa linguagem. Irmãos, há um problema no ser humano. E esse problema veio desde lá do princípio. Chamado insatisfação. A insatisfação nos faz perder muitas coisas. A insatisfação nos faz sair do lugar da bênção para buscar aquilo que não é para nós como bênção. A insatisfação nos faz perder o posto que já estamos ou temos, muitas vezes, por desejarmos algo a mais ou algo que nem precisamos. E já que falamos sobre, quando estávamos saindo do Egito e tal, nesse caso, esses homens estavam numa caminhada, e o Senhor é o Deus que não deixa faltar nada. Você pode até não ter aquilo que você quer, mas o que você precisa, você tem. Aleluia. O que eu quero é meu desejo. Na publicidade, tenho formação de publicidade, e nós temos uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. E nós colocamos as etapas de prioridade. Embaixo, a base maior é as necessidades fisiológicas. Depois nós temos uma segunda parte, que é a necessidade de segurança. Isso inclui moradia e tudo. E depois vai aumentando. E lá em cima vai reduzindo vontade, desejo. No final, é tudo que não há necessidade. Por exemplo, nós precisamos de um sapato, mas nós queremos um Nike. Então o que eu preciso é de um sapato. O que eu quero é um Nike. E ele não prometeu suprir os meus caprichos. Os meus caprichos competem a mim. Se eu quero ou se eu sou insatisfeito com alguma coisa, eu que lute e trabalhe para alcançar e chegar ao, sabe? Embora a Bíblia diz que o que é uma fartura nunca se fartará dela. Você jamais estará 100% satisfeito se não compreender o que a Bíblia diz. Contente-se com as coisas humildes. É só ver a moda do iPhone. Tem o 10 que é o 11 vem o 12. E nem acaba de pagar, já sai o outro. Que é para poder você perceber que é um consumista e está literalmente perdido na vida, atrás de desejos fúteis e coisas que não podem satisfazer. Mas é só para te lembrar que nem tudo que queremos, precisamos. Mas quanto ao que precisamos, ele diz, olha para o lírio dos campos, olha para as aves dos céus, não trabalham, não fiam, mas eu visto, eu cuido. Olha que roupa bonita, olha como estão, eu cuido das tuas necessidades, porque ele é fiel. E quando aquele povo estava caminhando, 600 mil homens olharam e começaram a reclamar.
Moisés o pastor, porque é assim. Aleluia. O povo insatisfeito na hora procura o líder para reclamar do líder. É o líder. Começaram a olhar para Moisés e disseram: a gente queria comer carne. Tá com fome? Não, fome não. Mas esse maná... Irmão, esse é o perigo de muitas vezes fazemos. Quantas vezes nós estamos desprezando o maná, que tem todos os nutrientes necessários, dizendo: isto aí, querido, pelo amor de Deus, isto aí é o que você orava lá atrás para ter hoje. Então aprenda a valorizar, porque é perigoso perder até o que tem. Aliás, já foi lido aqui: a quem tem, dá-se-á com abundância, e a quem não tem, até o que tem, será tirado. E aí o texto diz que eles começaram a chorar. E se tem uma coisa que fere o coração do líder, é a insatisfação da igreja. Esses dias eu estive os adolescentes da nossa congregação fizeram um retiro. E aí, no domingo de manhã, fala: pastor, passa lá que nós temos o Pergunte para o Pastor, que de vez em quando eu faço um culto, a cada 2, 3 meses eu faço um culto de ensino, chamado Fale com o Pastor. Então eu não vou dar um texto exclusivo, vou para o meio da igreja e tem perguntas e respostas. Então, pergunta. E aí, os adolescentes começaram a perguntar e falaram: pastor, o que mais entristece o coração do pastor? E eu disse, entre as coisas, ingratidão. Muitas coisas entristecem o coração de um pastor. Mas é triste quando você vê uma reclamação, uma murmuração, não só porque é contra nós, é porque nós entendemos que a maldição vem através da murmuração. É exatamente a murmuração que fez com que aquele povo não conseguisse chegar na terra prometida. Eu canto no hospital todas as sextas-feiras, estamos lá na Unimar, toda sexta-feira eu estou cantando. E quando eu estou terminando a ministração em cada ala A, B, C, cada lugar eu falo: eu espero que você volte para casa melhor. E não estou dizendo só do estado físico e mental. Eu espero que você volte melhor filho, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, melhor vizinho, melhor homem, melhor mulher, melhor, e de preferência alguém que não viva reclamando. Clamando 2 vezes pelo mesmo problema. Para mim, que já tive um quase morte, que vocês sabem. Irmão, quando eu vejo alguém reclamando, dá vontade de bater. Não vou, senão vou pecar. Mas se eu pudesse, se não faria. Eu não merecia estar aqui com vocês. Vocês talvez mereçam, eu não. Pessoas melhores que eu não passaram pela pandemia, eu estou aqui. Então o meu motivo de agradecer é maior do que de vocês, porque a mim ele perdoou 500. Talvez tenha alguém aí que ele perdoou só 50. Por isso que tanto faz. Acorda reclamando, dorme reclamando. Não pode. E esse povo começou a chorar. E olha a ceninha para o líder. Foram para a porta da casa e começaram: nós queremos carne. Foi para a porta da casa, que é para a gente ver, sabe aquele sofrimento à vista, porque quem está sofrendo mesmo, a Bíblia diz que entra, fecha a porta do quarto, dobra o joelho e fala com Deus. Aleluia! Quando vê alguém avisando: ai que sofrimento, tem que saber se é sofrimento mesmo ou é capricho, porque quem sofre, geme, não grita. Aleluia! Entra no hospital gritando e entra um outro calado. Vai ver quem vai ser atendido primeiro. Eles pegam você para você pensar que está sendo atendido, te leva lá para o local, mas ele olha alguém que está calado e fala: opa, aqui tem dor. Aqui tem verdade. Quem sofre não tem tempo de fazer escândalo. Nós queremos carne. E Moisés se aborrece. Moisés se ira e diz: Deus, gerei eu esse povo porventura? Para que eu tenha que carregar eles no braço? Aleluia. Ele começa a falar com Deus: Deus, dá uma olhada no estado desse povo. Me mata, Deus. Eu prefiro morrer do que ver a vergonha de, sabe? E Deus olha e sabe qual é o perigo? É que a gente nunca sabe com quem está falando. Lembra de Ananias e Safira? Olharam e pensaram que estava falando com Pedro. E estavam mentindo ao Espírito Santo. Eles reclamavam com Moisés, mas quem ouvia era Deus. Eles reclamavam com Moisés, mas quem era ofendido era Deus.
Lembra quando o povo foi pedir rei? O Senhor olhou para Samuel e falou assim: não, Samuel, está aborrecido por quê? Não é a vocês que estão rejeitando é a mim. É a mim que estão rejeitando. E aí o texto sagrado diz que Moisés foi falar com o Senhor, e o Senhor diz assim: o que é, Moisés? Ele falou assim: Senhor, não dá, está pesado a carga demais, para mim não dá. É muito povo para me levar sozinho. E aí entramos no assunto, a partir do versículo de número 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Moisés reclama que não pode levar o peso. Moisés reclama que não pode levar a carga sozinho. E ele pede: Senhor, mata-me. Está pesado demais essa congregação. Esse povo está pesando demais para mim. E o Senhor então resolve a situação, dizendo assim: Moisés, eu vou resolver a situação. Separa 70 homens, oxalá que cada casa aqui nesta igreja, ou aqui presente, tenha um homem com quem o Senhor possa contar, dizendo: esse é chefe, esse é líder, esse vai poder profetizar pela família dele, esse vai poder profetizar pela nação, esse vai poder, vai fazer. Separa, não é qualquer um não, é quem tem direção, é os cabeças. Separa eles. E aí leva diante da tenda da congregação. E aí, olha que interessante, próximo versículo. Então, versículo de número 17. Eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinhos não o leve. Presta atenção nisso aqui, irmão, vamos ver se a gente entende isso. Moisés fala: Senhor, quero morrer, Senhor, não dá mais, Senhor, é muito peso, não, está muito pesado. O Senhor falou assim: faz o seguinte, separa 70 homens, gozado que os trabalhos sempre vai sobrar sempre o líder, mas separa 70 homens, dos líderes anciãos, leva lá. E aí o Senhor diz assim: eu vou falar contigo. Gente, presta atenção nisso. Deus está conversando com Moisés e diz assim: vai, pede para os homens ir para a tenda da congregação, eu vou descer lá e vou conversar com você. Irmão, não dá para entender Deus, não? Ele já não está conversando com Moisés? Eu vou trazer o povo, abre os ouvidos pelo amor de Deus, aleluia. Eu vou trazer o povo, mas eu vou conversar com você. Ué, Senhor, ué, Senhor, mas eu vou trazer o povo para ouvir o Senhor, aleluia. Eu vou trazer o povo para ouvir o Senhor. Não, traz o povo, mas o meu negócio ainda é com a liderança. Ele me arrasou aí. O meu negócio é ainda com quem eu levanto para fazer a minha obra. Eu não dou volta, Moisés. Se te chamei, é contigo que eu vou falar. Lembra de Arão e Miriam quando murmuraram por causa da mulher cuxita? Eles disseram: nós também somos profetas, rapaz. Está achando que é só ele que Deus usa? Está achando que é só o dirigente dessa congregação? Eu também sou profeta, eu também sou pregador. Deus aparece e diz assim: vem cá vocês dois. Vamos conversar um cadinho aqui. Aleluia. Vocês estão dizendo que tem profeta? Quem é? Imagina os camaradas que falam assim: nós também somos profetas. O Senhor fala assim: me apresenta. Tem profeta? Me apresenta. Aleluia. Se tiver, aleluia, se você me apresentar, eu vou falar com eles com sonho e por visão, mas com Moisés, que eu escolhi, é cara a cara, aleluia. Com ele eu falo direto, eu não mando recado. Deus está dizendo: respeita quem eu coloquei, porque eu ainda vou falar com ele, aleluia, com ele. Eu já falei isso algumas vezes, que eu gosto de falar isso. 3 vezes o Senhor chama Samuel, e Samuel corre para Eli. 3 vezes um garoto. O Senhor me chamou? Não. Por que é que 3 vezes ele confunde e vai falar com Samuel? Vai falar com Eli? É porque para falar com você, Deus usa a voz do seu pastor. Deus usa a voz do seu líder.
Deus usa a voz de quem Ele separou para te ensinar. Aí Deus diz assim, vai lá, e eu vou descer, e vou falar com você. E tem outra, Moisés. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e distribuir sobre ele os 70. É só para você entender, antes de pensar em chutar alguém que o Senhor escolheu, quando um líder diz assim, eu não aguento mais, posso morrer, eu não aguento mais, ainda tem espírito dentro dele para alimentar 70 profetas. Aleluia. Você está achando que foi assim? Aceitei Jesus hoje, amanhã eu já sou pastor, pregador. Não, querido, o conteúdo, o alimento, vai tempo. Caiu, pode deixar que essa é a prova de choque, fiquei sabendo. Ei, o alimento demora tempo. Aleluia. É por isso que Deus não despreza obreiro, sabia? O Senhor recupera obreiro, sabe por quê, irmão? Às vezes a gente não compreende. O ministério às vezes não quer recuperar obreiro, mas Deus não quer perder obreiro. Você acha que foi quanto tempo para vocês chegarem onde estão? Aleluia. Qual foi o investimento de Deus? Porque nós temos uma visão errada, irmãos. Qual é um versículo que mais se lê? Meu Deus do céu, estou querendo correr aqui. Qual é um versículo que mais se lê em velório? Precioso é o Senhor a morte dos seus santos. Só que esse precioso aí é custoso. Não é precioso, vou bater palma porque morreu um santo. Não, ele está dizendo, poxa, tanto conhecimento que eu tenho, ele podia ganhar tanta alma mais para mim, mas porque não se cuidou às vezes, ou porque aconteceu uma fatalidade, morreu. Então, é custoso para mim, é dolorido, em outra palavra. Eu queria tanto usar um pouquinho mais. Lembra do pregador que diz, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu não cuidei do cavalo, não posso entregar a mensagem. Por quê? Porque ele não cuidou do corpo, morreu, estava morrendo com 30 e poucos anos e podia ganhar muito mais almas, mas não se cuidou. Então, Deus não despreza ou não rejeita o obreiro, porque Ele sabe o quanto custou para investir para que chegasse até onde está. É só lembrar, eu não falei de Arão e Miriam e Arão quando murmuraram contra Moisés? Deus mandou um mal e pegou sobre os dois? Não, só sobre Miriam. Quando está no monte, lembra quando Moisés sobe para o monte? Que Arão foi o culpado do pecado. Arão não teve pulso de líder. Arão atendeu à vontade do povo. Interessante, irmãos. Tem que tentar controlar aqui. Arão atendeu à vontade do povo. E quando o líder atende à vontade do povo, ele aborrece a Deus. Por que muitas igrejas estão sofrendo? Porque tem líder preocupado com o que o povo vai pensar, e não com a palavra e o alimento. Lembra quando Arão concordou em fazer o bezerro? O que ele falou assim, tirai os brincos e as argolas da orelha das vossas mulheres e de vossos filhos. Mas eles tinham ouro em toda parte. Eles tinham ouro no tornozelo, eles tinham ouro no pulso, eles tinham ouro no dedo, mas da orelha, o que está dizendo? Fale o que o povo quer ouvir. Fale o que agrada ao povo, tira o que está na orelha do povo, e eu vou fazer um Deus. Irmãos, ali era motivo para Deus fulminar quem? O líder. Por quê? Porque é um líder que trouxe uma falsa mensagem. Só que Deus destrói a falsidade, o erro e preserva o líder. Porque ainda tem vara que vai florescer, porque ainda tem obra para acontecer. Deus tem uma mensagem através disso aqui para algumas pessoas. Você está dizendo, agora já era. O Senhor está dizendo negativo, eu vou te levantar de novo. Eu vou te usar de novo. Eu não investi à toa. Eu vou te levantar de novo. Aleluia! Aleluia! Aí chama Moisés. E Moisés diz assim, eu vou pegar do Espírito que está sobre você, a ele, e vou distribuir entre todos eles. E aí eles vão te ajudar, para você não levar a carga sozinho. Vamos pensar nessa cena aqui? Quantos homens, vocês vão lembrar? Será que vocês lembram? Quantos homens mandou chamar? 1, 2, 3 e? 70 homens. 70 homens. 70 homens. Imagina essa cena. Vamos colocar aqui para não cair da próxima vez. Possivelmente Josué era um sucessor mais próximo de Moisés e os demais. Pega uma listinha e vai passando na casa. Meu irmão, amanhã, na tenda da congregação,
Você representa a sua família. Amanhã lá, o Senhor vai falar com a gente lá, ó. Moisés falou, é para se reunir amanhã. 1, 2, 3, chamou todo mundo, 70 homens. Já estou concluindo. Mas, só que no dia, se reuniram todos lá, ou quase todos. Porque dos 70 homens que foram chamados para ir lá, 2 faltaram. 2 homens faltaram. 2 homens não foram. E a Bíblia diz que o Senhor desceu e falou com Moisés e distribuiu. Interessante, irmão, que o Senhor na conversa talvez não dê tempo de falarmos isso aí, mas quando Moisés está falando com o Senhor assim, Senhor, eles estão reclamando. O Senhor falou assim, eu vou resolver o problema. Como o Senhor vai resolver, Senhor? Eu vou dar carne para eles. Ô, irmão, tem hora que o milagre é tão grande que até a gente crente desconfia, né? Até a gente, ó, o senhor perdoa aí, mas o senhor deu uma olhada aqui para baixo. Quando Moisés olhou assim, Senhor, esse povo está reclamando, por quê? Querem carne para comer. Eles estão reclamando que querem churrasco, não tem carne. Deus olhou e falou assim, Moisés, eu vou dar carne para eles. Eu imagino Moisés já preocupado, dizendo, rapaz, irmãos, 600 mil homens. Qual foi o churrasco maior que você já fez na sua família? Aí Moisés quer ajudar o Senhor a abrir o olho e dizer assim, Senhor, eu acho que o Senhor deu uma equivocada aí. O Senhor já deu uma olhada aqui para baixo? São 600 mil homens. O Senhor falou assim, não me irrita não, Moisés. Me irrita não que eu aumento a proposta. É só olhar o texto e dizer assim, ó, eu não vou dar carne um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 15 dias, nem 20 dias, nem 25 dias. Eu vou dar 1 mês de carne. 1 mês, o que é impossível, ele está dizendo. É 1 mês de carne. 1 mês. Filho, judia não que eu afasto aqui. 1 mês de carne. Sabe o interessante? Moisés ainda fala, Senhor, o Senhor vai degolar todas as ovelhas? Ou o Senhor vai pegar todos os peixes? Irmãos, a Bíblia diz que ele faz tudo, muito, mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Você está achando que é impossível para ele fazer? Você acha que é impossível? Ele está dizendo assim, eu vou fazer 30 dias. 30 dias. Mas vamos concluir. Aí chama eles. E a Bíblia diz que eles começaram a profetizar. Versículo de número 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porque quando o Espírito Sabe o que é interessante, irmão? O Senhor falou assim, eu vou tirar do Espírito que está em você. Porque uma obra só vai funcionar quando o Espírito de quem está lá na porta for o mesmo do que quem está dirigindo. Agora se tem um Espírito, cada um com um Espírito, um joga para o lado, outro não vai ganhar, o reino dividido não subsiste. Tomara que Deus te dê a visão do teu pastor. Tomara que você entre na mesma visão, porque vai funcionar. Por quê? A murmuração vai reduzir, porque todo mundo vai profetizar bênção. Carne, manda carne, Senhor. Nós profetizamos vitória. Agora, quando o Espírito é diferente, cada um quer uma coisa, dá uma bagunça e ninguém chega a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz uma coisa que é triste, porque eles profetizaram uma vez e nunca mais. Nunca mais. Vocês lembram como funcionava o Espírito antigamente? Vinha, fazia e voltava. Mas o texto diz, continuando para terminarmos, o versículo de número 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E
profetizavam no arraial. Eu estou explicando para vocês isso aqui bem devagarzinho para você entender. Lembra quando eles passaram fazendo a lista? Óbvio, amanhã lá na frente... Os dois não estavam lá, irmãos. Mas o Senhor, quando fala uma coisa, Ele não volta com um negócio. Eu ia trazer uma bênção, mas já que não quer, eu vou voltar para casa. Não existe. A Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Antes, ela tem que atender aquilo para qual foi enviada. Ela vai atender o seu propósito. Se era 70, são 70 porções. Onde está? Eu encontro onde está. Aleluia. Eudade e Medade não estavam lá, mas o Espírito saiu procurando onde está. Está no arraial, problema seu. Vai passar vergonha aqui, se precisar, mas vai começar a profetizar aqui mesmo. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que não está sentado nos bancos da igreja que você está, mas eles já foram contados, escritos no livro da vida. Eles vão começar a profetizar aonde estão. Eles são escritos, eles são escolhidos. Eu não estou vendo, mas não veio. Sim, mas é esse o papel que nós estamos aqui te falando para fazer. Nós precisamos buscar. Chama eles para profetizar aqui. Mas é interessante que duas coisas observa. Primeiro, é que eles não vieram. Segundo, é porque eles ficaram lá profetizando. E terceiro, isso incomodou alguém. Porque nós temos uma colocação, se não tiver na minha congregação, não é crente. Se não tiver na minha convocação, não é salvo. Se não tiver, e o Senhor não vê desse jeito. O Senhor não vê assim. Tem gente que você nem conhece ainda, um povo que você nem viu, mas está vindo. Vai chegar, é povo dele. Lá você vai conhecer. O que é dele. Ele já escreveu dizendo: tem salvação para esse também. Ah, mas não veio. Mas tem salvação, ele vai vir. Aleluia. Aí a Bíblia diz, o versículo continua, versículo 27. Então correu um moço, e anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, gente boa também faz coisa ruim, gente. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos. Pensa na qualidade que está colocando aqui, de colocar todos os adjetivos. Muito bom, mas deu mancada. Ele, um dos servidores, disse, um dos servidores, seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbo-lhe. Está profetizando, mas não é da nossa igreja, então manda calar a boca. E sempre foi assim, com Jesus também. Senhor, só estão profetizando seu nome. Meu filho, se não é contra nós, é por nós. Você consegue evangelizar todo mundo sozinho? Não, você não consegue comer o cordeiro sozinho. Então deixa alguém mais fazer, ué. Deixa. Mas Josué chega e fala assim: proíbe, manda parar. Sabe os dois nomes que nós lemos? Um era Eudade e outro Medade. Eudade, Medade. O significado do nome desses homens é: Deus ama, amor. Os dois que ficaram fora do arraial, a tradução, por isso que a Bíblia colocou o nome. O nome de um era Eudade, o nome do outro era Medade. Eudade, Deus ama. Medade, amor. Tem muita gente que não está aqui, mas Deus ama. Tem muita gente que não está aqui, mas é amor. E aí, em vez de buscar, nós estamos dizendo: cala a boca, manda parar. Eu imagino Paulo, aleluia. Paulo pega os Coríntios e fala: deixa eu escrever um negócio aqui. 13 de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse Eudade, nada seria. Ainda que eu distribuísse meus bens, mas não tivesse Medade, de nada adiantaria. Ele está dizendo: não adianta profetizar. Se não tiver amor, não resolve. Tem gente profetizando. O amor está do lado de fora, mas está profetizando. Quem Deus ama não chegou, mas está profetizando. Entenda essa palavra e aceite em nome de Jesus. Vá buscar para profetizar aqui dentro. Não manda parar. Senão você vai ter que ver ele continuar a profetizar enquanto você nunca mais profetiza. Por favor, encurve sua cabeça. Vou fazer uma oração com vocês. Aleluia. Compreenda essa palavra em nome de Jesus. Tem gente precisando ser buscado por você. E muitos, além de não buscar, está mandando parar. Além de não buscar, está dizendo: para, está incomodando, está fazendo diferente de mim.
Espírito Santo, por favor, Deus amado e santo, nos faça viver esta palavra com vivência real, Pai. Nós não queremos pular aqui hoje e esquecer dela amanhã. Nós não queremos fazer coisas mirabolantes hoje, Senhor, e não viver o verdadeiro evangelho, Senhor, que é buscar quem está fora do arraial, é buscar quem não veio para a tenda, Pai. Coloque essa concepção na vida dos seus filhos e filhas, que eles compreendam que são literalmente ministros teus e foram chamados, Senhor, para trazer aqueles que muitas vezes, por uma ferida ficou lá, por uma mágoa ficou lá, por um maltrato ficou lá, mas nós vamos dizer, vem, vamos profetizar com a gente, reúne com o povo que vai morar no céu. Senhor, dai-nos concepção disto, dai-nos, Senhor Jesus, desejo de salvar vidas, desejo de trabalhar para o teu reino em verdade e em justiça tua, Pai, para a glória do teu nome. Guarde, Senhor Jesus, ajude-nos a guardar a tua palavra em nosso coração para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.